Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de reunião pública, mais uma noite de reflexão, em que aqui nos encontramos para aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão Fernando Pereira, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, trazendo para nós o tema Fora da caridade não há salvação. Antes da nossa prece, um pequeno exórdio para a nossa harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 76, Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Fala de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, portanto, o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Que assim seja. Para a nossa reflexão da noite. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, te agradecemos por mais uma vez abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que o que aqui será ministrado possa nos incentivar a nos tornarmos pessoas melhores. Que possamos absorver o que aqui será ministrado, que possamos, acima de tudo, trabalhar o nosso ser para a prática do bem e do amor ao próximo. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E agora passo a palavra a meu querido irmão Fernando. Pode ficar à vontade, querido. Estejamos todos em paz, com saúde e felizes. É muito bom quando nós estamos na casa espírita e quando a gente vem à casa espírita com o intuito de melhorar-nos conscientemente. O centro espírita é uma sala de aula. E hoje é dia daqueles que ensinam, não é?
Dia dos professores. E olhando aqui essa plateia, eu só vejo professores. Porque nós podemos ensinar com nossos atos, nossas atitudes e com os nossos pensamentos. Porque não há ninguém que nada saiba que não possa ensinar, como também não há ninguém que tudo saiba que não possa aprender. E esse é um dos intuitos do Espiritismo, chamar-nos a atenção para o estudo. Tá? Estudar para a doutrina espírita é fazer com que a gente possa modificar o nosso proceder. Que a gente entenda o que é que está acontecendo de errado conosco e que a gente possa se corrigir. Porque no Espiritismo não vai vir ninguém me corrigir, não. Tá certo? A correção é minha. Porque, por incrível que pareça, eu não sei ainda se com vocês é do mesmo jeito, mas até hoje eu não vi ninguém modificar ninguém. A mudança só ocorre se for interna, se for da minha consciência, se for eu mesmo que procure o caminho da mudança. Então, essa é a base do Espiritismo, porque o teto, o ápice, é exatamente a perfeição, é participar com Deus da criação do universo. E o nosso tema hoje, o nosso estudo e o Evangelho é para ser estudado. O Evangelho não é um livro apenas teologal, não é um livro apenas para a religião, mas é um livro cheio de religiosidade, que nos chama constantemente à prática do bem. E o termo é prática. Se nós quisermos nos modificarmos, se nós quisermos fazer algo para a nossa evolução, deveremos praticar. Há uma característica muito importante nos espíritos de terceira ordem, que somos nós, que estamos habitando um planeta de provas e expiações, nós aprendemos pela repetição. Não tem outra forma. A gente vai repetindo as coisas, repetindo, até que aquilo seja espontâneo e a gente não precise mais pensar a respeito e execute. Daí a nossa grande dificuldade em compreendermos a vida futura. A maioria de nós pensa que somos o corpo que temos. A maioria ainda pensa que é o corpo que tem. Não compreende ainda que é um espírito imortal, que foi criado por Deus, simples e ignorante, e que não morre. O que muda durante o processo de evolução é o corpo físico. E tenho certeza de uma coisa: carne não pensa. Carne não pensa. A carne que tem no cachorro, no cavalo, no boi, no jumento, é a mesma que tem na gente. A diferença é o espírito. A diferença é a consciência. A diferença é a responsabilidade que nós temos quando adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de pensar, a liberdade de agir, e que vamos nos condicionando pouco a pouco a pensar cada vez melhor. Condicionar, esse é o termo. E o condicionamento se dá pela repetição. Porque tudo que nós fazemos até então foi repetido. Até mesmo quando a gente faz um reflexo miotático, ou seja, algo que é inerente
à musculatura, ao corpo, ao sistema nervoso central, que a gente nem se apercebe. Nós piscamos o olho porque a gente repetiu tanto piscar o olho que a gente nem precisa, a gente pisca o olho e nem sabe que está piscando. Porque o processo de repetição foi grande. O nosso coração está batendo, a gente está respirando. Do mesmo jeito, tudo que você diz que sabe, já passou. Tudo que eu sei é passado. Todo conhecimento que eu tenho é anterior ao momento que eu tenho agora. Um detalhe é que nós, espíritos de terceira ordem, num processo de evolução, temos memória. E a memória, ela não está relatada no tempo. A memória é o arquivo do tempo, mas não o tempo. O grande problema nosso é com a memória que nós temos, que toda vez que nós acessamos a memória, nós queremos viver o passado. O passado não muda. Não há quem mude o passado. Porque o único momento que existe em nossa vida é o momento atual. É o agora, é nesse instante. Nem vai ter antes e nem depois. Esse fato, ele se torna um tanto complicado, porque você vai dizer, sim, mas quando eu sair daqui eu vou ter que trabalhar para pagar o aluguel da casa, para fazer isso. Ontem eu tinha feito... Esse é um problema da cultura orgânica, não do entendimento espiritual. Por isso a necessidade da compreensão dos temas que nos são orientados a pensar, e a pensar mesmo, executar o raciocínio sobre aquilo que nos é orientado, para de acordo com o que eu sei, não vai ser de acordo com o que Fábio sabe, não. Vai ser de acordo com aquilo que eu sei. Não é de acordo com o que Joana de Ângeles sabe, o que Kardec disse, é de acordo com o que eu sei, o que está dentro de mim, que caracteriza a minha consciência, a minha individualidade. Aí eu raciocínio, e aí eu encontro o caminho que eu devo seguir. Alguém pode até perguntar, mas se eu escolher o caminho errado? Não tem problema. Vamos repetir outra vez. Nós aprendemos por repetição. Então, se escolher o caminho errado, escolhe outro. Porque quando nós formos anjos ou espíritos puros, perfeitos, a gente não faz mais escolha, nós sabemos o que é. Quando formos perfeitos, a gente não escolhe mais. A gente sabe. Essa é a diferença. Por enquanto, eu vou aprender com as escolhas que eu faço. Se as escolhas são boas ou são más, eu só vou saber depois que escolher. Porque um dos grandes problemas que às vezes nos impede de avançarmos é a chamada ansiedade. Eu nada faço e adoeço. Porque eu quero que amanhã seja um outro dia, e toda vez que vai chegando o relógio para mudar para amanhã, é hoje de novo. É sempre hoje, é sempre hoje, é sempre hoje. E eu não paro para fazer as reflexões, como ensina e orienta Santo Agostinho. Faça, analise-se. O melhor amigo que você tem é você mesmo. Porque os bons amigos que nos cercam, eles estão sempre esperando a oportunidade de nós clarearmos o caminho, para a gente fazer a boa e a bela escolha. Então, há um lema que talvez seja o ápice da doutrina espírita no planeta de provas e expiações. Que é esse que Kardec coloca como sendo a base de sustentação doutrinária. Fora da caridade, não há salvação.
Mas eu preciso saber o que é caridade, como eu preciso saber também o que é salvação. Dentro da doutrina espírita, os conceitos, eles precisam ficar bem aquinhoados em nossa mente. Eu preciso compreendê-los mesmo. Senão vão ser palavras jogadas ao vento, ao léu. Como diziam os mais antigos, e aqui eu não vejo ninguém antigo, né? Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Os conceitos espíritas são para movimentar o sentimento, o íntimo daqueles que estão buscando paz, harmonia, concórdia, tranquilidade. Então, o que quer dizer caridade? O que é que a gente aprende por caridade? O que é que eu penso que é caridade? Como é que a humanidade vê essa história da caridade? Olha, se a gente for procurar um dicionário, o dicionário vai dizer isso assim para a gente, ó. Caridade, virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Virtude teologal. Culturalmente falando, no dicionário, caridade é algo teológico, que diz respeito apenas às religiões que têm uma teologia própria. Vem da derivação por metonímia, é o ato pelo qual se beneficia o próximo, principalmente ou especialmente os pobres e os desprotegidos. Então, para a nossa cultura, né, nós temos uma cultura cristã voltada a dois ramos do cristianismo, os católicos e os protestantes, né? A gente só pode fazer caridade se for para um pobre ou para um desprotegido. Eu não posso fazer caridade para um rico, para um doutor, não. Segundo a estrutura do dicionário, é somente para esses dois povos, né? Também a caridade é uma disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, que retrata compaixão, benevolência, piedade. Tudo bem, esse é o lado que a cultura, que a sociedade, que a língua portuguesa me diz. Mas, e segundo o Evangelho? Segundo a Boa Nova, segundo aqueles que escreveram a respeito do que Jesus ensinou, o que é a caridade? Olha, uma das mais belas passagens do Evangelho, que nos ensina o que é caridade, vem nessa parábola. A parábola do bom samaritano. E ela surge assim, como nós estamos aqui. Claro, que respeitando o contexto da cultura, né? Do telhado, do espaço, do centro espírita, mas Jesus estava orientando um certo número de pessoas a respeito do que é caridade mesmo. Ele estava contando inicialmente que no final dos tempos, o rei, o juiz virá
e vai separar a humanidade em dois lados. Um grupo que vai para a direita e um grupo que vai para a esquerda. Olha, isso é extremamente complicado para hoje, né? Quando a gente vai falar no dia de hoje, né? Quem vai para a direita e quem vai para a esquerda. Aí agora eu vou fazer até uma relação com o meu irmão que está sentado lá na última cadeira. Aí eu vou dizer aqui, olha, todas as pessoas que estão do meu lado direito vão para o céu. Aí o irmão lá olha e diz, alto lá, vão para o céu todos aqueles que estão à minha esquerda. Porque a minha direita aqui corresponde à esquerda do irmão lá do outro lado, não é assim? Nós não vamos ficar sempre na oposição? O que Jesus estava dizendo naquela época, direita e esquerda, e é um processo inclusive de tradução, não é literal, é que irão para um lado aqueles que fizeram o bem, e irão para o outro lado aqueles que não fizeram o bem. Em outras palavras, o que o juiz vai perguntar, como o mestre dizia no final dos tempos, é: quem fez a caridade? Esse ou essa é a pergunta, e esse é o exemplo que nós vamos ter que ter internamente para a gente discutir posteriormente. Mas nessa mesma conversa, tinha lá entre as pessoas que estavam aprendendo com Jesus, o chamado doutor da lei, que nós chamamos hoje de intelectualistas, as verdadeiras bibliotecas ambulantes, aquele que sabe mais do que os outros, aquele que conhece de tudo, porque já leu tudo e já fez tudo. Então aquela pessoa pergunta ao mestre, num tom de dizer assim: olha, você vai ter que me responder agora, perante todo mundo, essa coisinha que eu vou lhe perguntar. Como é que a gente faz a caridade? Como é que a gente escolhe fazer a caridade? O que é que eu tenho que fazer para chegar até o dia do juízo final? Para ter a chamada vida eterna. Que é a vida eterna que está lá nos evangelhos e nos livros mais dotados na religião, significa o juízo final mesmo. O dia em que a escolha vai ser feita. Então, o que é que Jesus faz? Ele faz uma contra-pergunta. O que é que está escrito na Torá? Porque naquela época não existia Bíblia, tá certo? A Bíblia vem aparecer 400 anos depois de Jesus. Então ele pergunta: o que é que diz a Torá, o livro da revelação? O que é que Moisés escreveu sobre isso? O doutor da lei responde ao mestre: está na lei dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: muito bem, respondestes bem, faze isto e terás a vida eterna. Mas o doutor da lei achou aquele negócio complicado. Mas como é que eu respondi a minha própria pergunta? Será que esse Jesus aí quer me fazer de bobo aqui na frente de todo mundo? Não, eu vou fazer mais uma pergunta. E ele vai ter que me dar a resposta. Senhor, então, quem é o próximo? Olha, até hoje em dia, para a gente ainda é extremamente complicado compreendermos o próximo. Quem é o próximo? Vindo de uma cultura, olha, nós temos aí 3.600, 4.000 anos de uma cultura que foi associado ao judaico, ao romano, ao grego, e que vem em nossas cabeças desde a nossa mais tenra infância.
de nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, escanchavós, qualquer dessa rede de família que a gente tem. Primeiro os de casa. Não é assim que nos ensinaram? Se você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que fazer primeiro pelos de casa. Porque é assim que está lá na Torá, na Mishnah, no Targum, é isso que está dizendo. Primeiro ajuda os que estão em casa. Depois os parentes mais próximos. Depois os jumentos, os bois das outras pessoas que estão por ali. E não fala nada sobre essencialmente a prática da caridade. Daí Jesus vem e faz uma preleção, contando uma parábola, um ensinamento moral, que até para a gente hoje, essa passagem ela é fantástica, porque ela pode nos encher o sentimento e fazer a gente raciocinar melhor. O mestre diz: descia um ser humano, uma pessoa, de Jerusalém para Jericó. A cidade de Jerusalém é colocada numa posição alta, uns 800 metros do nível do mar. E Jericó fica a uns 250 metros, mais ou menos. E é uma boa caminhada, é quase um dia de caminhada naquela época, descer de Jerusalém, a cidade santa, e ir até Jericó. O principal comércio, não é? Onde a gente conseguia vender os nossos produtos, fazer a manutenção da família, se dava em Jerusalém, porque o que fosse para Jerusalém vendia. Esse senhor também foi um dos vendedores, e quando ele estava indo para Jericó, certamente com a arrecadação do seu trabalho, ele foi atacado pelas gangues, pelos ladrões na estrada, que lhe bateram tanto que lhe deixou estropiado. Até as roupas lhe tiraram, deixaram ele nu, quebrado, à beira da estrada. E o mestre continuou dizendo: daqui mais um pouco vem um sacerdote, uma pessoa que conhecia as leis da Torá, que sabia os mandamentos, que conhecia, não era a teologia, porque na época não tinha teologia é algo mais novo, mas conhecia tudo a respeito da lei dita de Deus na revelação. Mas ao ver aquela pessoa que estava à beira da estrada, passou do outro lado. Não passou perto não, não só chegou e olhou, não, passou do outro lado, para não se misturar. E foi embora. É como se dissesse: olha, eu tenho que abrir a igreja e vou rapidamente, eu não posso parar. É como se fosse um espírita que passasse: não, eu tenho que ir rápido para o centro espírita, porque eu vou ter que abrir o centro, porque o pessoal vai chegar lá, e se chegar atrasado, não, deixa aí, alguém vai tomar conta dele. E o mestre continua: logo após vem um ajudante do sacerdote, um levita, aquele que está na igreja, que está junto. Seria como palestrante espírita. Caiu aí, rapaz, está em cima da hora da palestra, eu não posso me atrasar, não, deixa aí que outra pessoa vai resolver. E passou ao largo, foi embora. Mas, e aí onde vem? Jesus estava falando para uma plateia de judeus. E Jesus disse: então passou um samaritano. Gente, até hoje é complicado você falar do judeu para o samaritano. Todos nós acompanhamos a mídia na TV, né?
Nós acompanhamos aquela guerra ali na faixa de Gaza, ali naquele sul que contorna Israel. São os samaritanos. Eles não se batem há mais de 4.000 anos. E quando Jesus fala samaritano para aquela plateia, era possível imaginar o arrumado que se dava para se aguentar aquilo dali. E Jesus diz: o samaritano passou, olhou, viu aquela pessoa caída, estava desmaiada, não podia dizer nada, desceu da montaria, vestiu-lhe roupas, cuidou das feridas, porque na época o antibiótico e o analgésico era azeite de oliva e vinho. Não é toda a parte avinagrada ou alcoólica é antibacteriana. E era o costume que se orientava de colocar azeite para aliviar a queimadura, a queimação, e o vinho para evitar que houvesse uma infecção. Colocou no jumento e levou o cara para onde ele ia. Chegou numa hospedaria, deixou ele na hospedaria, passou a noite com o jovem ainda desacordado. No dia seguinte ele precisava seguir viagem, tirou 2 denários da bolsa. Um denário, para a gente ter uma ideia, correspondia a um dia de trabalho. A pessoa trabalhava um dia, recebia um denário. Então ele deixou 2 denários ali para o dono da hospedagem, e ainda disse: se gastardes mais que isso, eu te restituirei quando eu retornar. Contado a essa passagem, é claro, com a linguagem que a gente está usando aqui na época, agora Jesus questiona o doutor da lei: para vós, quem é o próximo? A pergunta que o mestre faz, ela é cheia de sutileza. O judeu jamais diria samaritano. Foi o samaritano. Não. Ele disse apenas assim: foi aquele que agiu de misericórdia. Mas ele não disse samaritano. E aí o doutor da lei saiu. E nós, hoje, vamos começar a desdobrar essa passagem com o conhecimento que a gente tem agora. Vejam a sutileza da caridade. A caridade não pergunta a quem devemos ajudar. A caridade não quer saber da relação social, cultural, religiosa. A caridade não quer saber se aquela pessoa é alguém que não serve para a sociedade. A caridade não quer saber absolutamente nada, apenas que o bem deve ser feito. O samaritano não perguntou se era judeu, nem se era pagão, nem se era romano ou grego, nada, apenas deve ser feita a caridade. E o ensinamento que é comum a todas as culturas, meus irmãos e minhas irmãs, é que o bem é para ser feito sem olhar a quem. O bem é para ser feito sem olhar a quem. E a caridade, ela é praticada ao próximo. O próximo pode ser até as pessoas de casa, mas também é qualquer um ser criado por Deus, indistintamente.
Na hora que eu vou praticar a caridade, eu não vou perguntar, você é da direita ou da esquerda? Não dá para fazer isso. Porque isso é um atentado às leis de Deus, que estão em nossa consciência. O livro das leis divinas está em nós. Ele é coligado direto, razão e coração. É uma expressão do sentimento que a gente precisa ir descobrindo à medida que a gente pratica. É imperativo praticar. Na revista Espírita, São Luís dá uma comunicação sobre caridade, que Kardec depois faz um montão de questionamento. O senhor falou de caridade, que a gente deve fazer a caridade sem olhar quem, mas e as pessoas que mentem? Que vão procurar ajuda mentindo? Parece que ele estava vendo a mídia social de hoje, né? O cabalá bota no, olha, estou precisando para fazer a cirurgia, não sei de quem. Aí você vai contribuir e depois, foi um golpe. São Luís diz assim: faça. A justiça divina é que vai determinar se aquela pessoa precisava ou não precisava. E se eu começar a ajudar as pessoas que não querem trabalhar? E São Luís diz assim: não querem trabalhar porque não tem emprego? Ou porque são preguiçosos? Se não tem emprego, a caridade é procurar empregá-los. Faça o que é possível dentro de você para ajudá-los a encontrar uma tarefa que o sustente. Porque para fazer o bem, não precisamos de limites, gente, de limitação. Aí se tiver duas pessoas e o que eu tenho para doar não atende aos dois, só a um, então faça para aquele que mais necessita. Mas tem que ser feito. Mas tem que ser feito. Esse é o princípio efetivo da caridade. A própria vida de Jesus é um processo de caridade exemplificada constantemente. Não há uma ação que a gente leia no Evangelho que Jesus não esteja praticando a caridade. A pergunta que o mestre faz para realizar um evento é: que queres que eu te faça? E a resposta é: a tua fé te curou, não é? A tua fé te salvou. Mas, quando Jesus faz essa pergunta, é porque a pessoa que está necessitando do auxílio pode responder. Porque às vezes nós não praticamos a caridade por imposição, gente. Eu não posso chegar para meu irmão e dizer: você vai fazer isso que eu estou lhe dizendo porque é o melhor para você. Para eu fazer o bem sem olhar a quem, para eu fazer o bem do mesmo jeito que eu quero que alguém me faça o bem, eu tenho que perguntar ao outro o que é que ele quer. E por que o samaritano não perguntou àquela pessoa que estava à beira da estrada? Vejam a passagem, ele estava desmaiado, não podia responder. Não podia responder. Então, se eu perguntar a meu irmão: você quer ajuda? E ele disser: não, não quero não. Eu não posso forçar, porque ele deu a resposta. Mas eu posso dizer a ele: se você precisar de mim, eu estou aqui para ajudá-lo no momento que for necessário.
É bem diferente, às vezes, daquelas respostas que algumas pessoas dão por aí. Olha, já lhe ajudei tanto, você continuou fazendo a mesma coisa, agora não me procure. Não vou lhe ajudar mais. Se você tentou ajudar antes, a única coisa que você disse é que nunca ajudou. Porque o bem é para ser feito no momento. A ação do bem, a ação da caridade é no momento. Não foi antes. Não será depois. Porque requer o exercício. Requer o exercício e requer no momento da caridade, gente, que a gente tire o orgulho que a gente tem. Que desapareça egoicamente aquilo que a gente pensa que está dominando o outro. Lembram-se lá do dicionário? O outro que eu estou ajudando não é inferior a mim. Nós somos criados por Deus. Todos têm uma mesma origem. Simples e ignorante. Essa é a base que Deus dá a todos nós. E aí, o Mestre chama-nos a atenção constantemente. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Provas, minha gente, acontecem a cada momento. A prova não é um castigo, não. A prova é um benefício que nós recebemos para a gente se mudar. Para a gente mudar a atitude. A gente não vai passar para um planeta de regeneração só porque eu disse, Senhor, eu pensei em fazer o bem constantemente. Eu sempre pensei, eu li o Evangelho todo dia. Eu sei as passagens do Evangelho decorado. Mas tinha umas pessoinhas junto de mim que não merecia ajuda. E na verdade, todos nós somos filhos de Deus indistintamente. O que nos falta é a vontade de fazer mesmo. É a vontade de exercitar. É a vontade de ir mais além. Porque para a gente sair da enfermidade que nós carregamos, é necessário uma mudança de atitude. Senão vai ficar como um amigo que nós conversávamos muito a respeito dessas práticas. Ele dizia assim, olha, Fernando, se matarem meus demônios, meus anjos desaparecem. Não entendi, como assim? Olha, se eu ficar curado das doenças que eu tenho, as pessoas que estão em redor de mim vão embora tudinho. Muitas vezes nós ficamos doentes porque queremos que o outro ali, você vai, e a gente não muda absolutamente nada. Fica só contando as coisas que a gente tem. A gente repassa para o outro um laudo que um especialista na medicina não passaria. Olha, eu sofro dessa doença, porque faz isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Eu preciso tomar desse remédio daqui. Conta-nos com uma comorbidade fabulosa. E se sente bem com aquilo. Vivem uma vida complicadíssima. Porque a natureza nos toca, dizendo, olha, você precisa se modificar nisso. Olha, você precisa melhorar aquilo. Aí, onde é que eu preciso melhorar? Onde mais dói em você? O que é que mais dói? O que é que mais dói? Qual é seu problema? Pense nisso. Porque essa é a natureza, chamando você a atenção, se modifica nisso aqui. Olha, você não está prestando atenção, você está respondendo rispidamente às pessoas. Ah, mas isso é um hábito que eu tenho. Opa, modifica o hábito. Porque vai levar você a um problema mais sério, naquilo que você mais acredita. Normalmente nós acreditamos mais no corpo, aí é o corpo que mais sofre.
A pessoa tem muita raiva, tem um processo o processo digestivo extremamente complicado, o fígado não presta, o estômago pior ainda. Modifica a estrutura, a natureza nos chama exatamente para esse sentido. E o que é melhor para a modificação dos problemas que eu tenho? Praticar a caridade, gente. Pratique, comece pela potencialidade, por aquilo que você tem de melhor, por aquilo que você sabe que é melhor em você. Faça isso. Porque se eu potencializar o que eu tenho de bom, aquilo que me é precário vai também desaparecendo junto. Eu começo a raciocinar sobre as minhas falhas. Caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtude sobre nós, suas criaturas, inspirando-nos à prática do bem. É o amor, e o amor é indefinível. Isso Ivone do Amaral Pereira nos diz em um dos seus livros, mais especificamente, Recordações da Mediunidade. A caridade desperta virtudes. Virtude é tudo aquilo que me faz bem, que me produz boas energias e boas vibrações. A virtude jamais faz mal. E é pela prática da caridade que as virtudes vão se aflorando. Vão se aflorando. Vejam que no início da obra espírita, o Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais dizem a Kardec e assinam uma pleiade de excelentes espíritos que deixaram seu legado de bem enquanto encarnados na Terra. Estamos dando as bases de um novo edifício que se erguirá e um dia reunirá todos os seres humanos no mesmo sentimento de amor e de caridade. É o fundamento específico para a nossa melhora interna, para a nossa melhora de consciência, para a nossa melhora em todos os níveis. O nosso planeta ele está num processo de evolução. E gradativamente, para esse processo de evolução, nós vamos ter que aprender muito das potencialidades do nosso corpo, principalmente. Não é? Porque, por ser um veículo formidável, que tem que se adaptar à postura de elevação do espírito, nós precisamos chegar na regeneração, no planeta de regeneração, com o corpo completamente são, saudável, sadio. Olha, tem doenças novas que estão aparecendo por aí, que são chamadas de transtorno. Por exemplo, uma delas que está assim em voga no mundo todo, né? O autismo, por exemplo. Quando nós formos dar um estudo melhor, quando a ciência chegar um pouquinho mais, vai verificar que isso não é uma diferenciação do estado normal das criaturas ditas normais que pensam com a córtex cerebral. Essa parte do cérebro que quando a gente vai coçar a cabeça é capaz de botar os dedos em cima dela, que é o córtex, que é a parte mais externa. O autista ele pensa fora dessa caixa. Ele não segue os mesmos padrões da cultura. Tem algo que é diferente, ele pensa mais no sistema límbico. São extremamente inteligentes. O processo de raciocínio é diferente da gente. Para eu raciocinar, aqui tem um celular, aqui tem um controle remoto, aqui tem um mouse. Eu tenho que saber o nome dessas coisas daqui, para eu saber qual é a utilidade, o que é que eu quero fazer com eles. Isso no processo cortical. Mas no processo do sistema límbico, onde o que eu vejo
não é o que está nos olhos, e sim no ambiente mental. Todas essas peças daqui, elas têm a sua equanimidade. Eu sei para que é que serve, sei para que é que usa, sei para que é que tem aquilo dali, conheço os seus ruídos, sua coloração. Eu não preciso do contato sensorial para verificar essas coisas. É a mesma coisa da caridade. Eu não preciso do sensório para realizar o bem. Basta fazê-lo. Basta transformar isso num reflexo espontâneo. Por isso que a base vem das virtudes irradiadas por Deus. E Ivone diz que é o amor. Caridade é amor. O amor, gente, tem que ser praticado. Não é uma virtude isolada, não é algo metafísico, não. É real. E eu preciso trabalhar com ele. Caridade é o estímulo vivo da fraternidade. Fraternidade é fazer o bem sem olhar a quem. Fraternidade é dar com uma mão para que a outra não veja. É fazer o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Isso é fraternidade. Não há escolha de gênero, de raça, de qualidade social, nada. Apenas deve ser feito. Requer vontade de fazer. E a vontade da gente desatrelar-se daquilo que já passou é complicada para a gente. Eu sei que é, não tem como ser diferente. Nós somos seres vinculados exatamente à memória. Para eu raciocinar, eu preciso ter algo já passado. Mas para fazer o bem eu preciso de contemplação. Eu não posso fazer nem referência, nem inferência. Ah, se eu for ajudar fulano, pode acontecer isso. A caridade não necessita dessa inferência. Necessita que vá lá e faça. E pronto. Ah, e se ele usar mal o benefício da caridade? É problema dele. Né? Tem até no meio humorista tem uma personagem que é chamado de Patropi. Isso eu acho que os mais antigos se lembram disso. Ele de vez em quando passava lá na escolinha do professor Raimundo. Ele dizia assim: você para mim é problema seu. Não sou eu que vou resolver seus problemas, não. Porque eu também tenho os meus para resolver. Mas enquanto eu resolvo os meus problemas, eu tenho que estar disposto a fazer o bem. É a maneira mais fácil. É a maneira que dói menos. É procurar fazer o bem. Então, caridade é a luz na estrada, abençoando as sombras e tornando-as claridade. Isso diz Divaldo, que escreveu o que Victor Hugo diz para ele nesse livro Sublime Expiação. Olha, é impossível a gente fazer o bem, e o bem é luz, o bem é claridade, para a gente fazer o bem e ver a ruindade do outro. É isso que ele diz aqui. Eu não posso fazer o bem somente para as pessoas que eu digo que gosto, nem somente para aqueles que gostam de mim. O bem, para ser bom, tem que ser feito sem distinção. A todos. Mesmo para aqueles que estão presos. E por que não? Todos fomos criados por Deus. Lembrem-se disso. É um processo difícil, é complicado, parece que dói, mas faça. Verifique como muda, como clareia
o nosso derredor. Tinha um psicólogo norte-americano que no começo também do século passado, William James, ele dizia assim: é impossível fazer brilhar a luz e ver as trevas desaparecendo. É impossível. Está tudo escuro, eu sendo a luz e as trevas vão desaparecendo. Ou seja, é impossível a gente fazer o bem e ver a ruindade nos outros, ou em nós mesmos. A maioria das vezes, e isso é uma das coisas certas do universo, toda vez que eu olhar para uma pessoa e encontrar um defeito nela, eu tenho que primeiro que modificar aquele defeito em mim. Toda vez que eu disser algo de ruim para outra pessoa, eu tenho que modificar primeiro em mim. Ah, mas eu não sou aquilo que eu digo que o outro é, não. É impossível se pensar naquilo que você não conhece. É impossível. Vou perguntar de novo, viu, Fábio? Outros que já estavam aqui, mas tem alguns que não estavam da última vez. Quem é que sabe daqui o que é Drosophila melanogaster? Quem souber só faz assim. Agora, por que é que eu digo que o outro é chato? Quem é daqui que sabe que é com uma pessoa é chata? Dá para levantar a mão ou não? Ou vai ser igual a Drosophila melanogaster? Tá? Entende o processo? Eu digo que o outro é chato porque está dentro de mim, eu conheço isso. Se eu não conheço a Drosophila melanogaster, eu não sei se é bom, se é ruim, se é preto, branco, amarelo, não sei, não vem nada no meu raciocínio. Então, gente, toda vez que a gente for fazer algo ruim para o outro, livre-se internamente. Porque se você tirar internamente, você vai brilhar a luz, não vai ver trevas. Não vai. Agora, toda vez que você vê uma coisa boa no outro, repita. Potencialize. Divulgue. Porque isso vai fazer a gente ter uma tendência para o bem cada vez melhor. Isso é o exercício da caridade. Mesmo nas ações mais íntimas, mais internas. A caridade é a origem de todas as virtudes e base da ordem social. Isso diz Allan Kardec em Obras Póstumas. A caridade é a base para toda a sociedade humana, indistintamente, independente de cultura, de credo, seja islamita, católico, anglicano, jainista, seja o que for, a base é a caridade. É esse exercício que Jesus nos pede, nos chama a atenção, para que a gente entre e trabalhe nessa prática constante. Diz Jacinto, Roque Jacinto, nesse livro Intimidade, é amor que se materializa. Porque o sentimento do amor não é um verbo de linguagem. O amor, verbo de linguagem, é eu amo, eu amei, eu amarei. Mas o amor é sentimento que não se conjuga verbalmente. É ação, é atitude, é ato, é íntimo de cada um. Quando Deus nos criou, e Deus é amor, Ele colocou essa semente dentro da gente, mas fazer frutificar essa árvore que é o amor, é necessário o adubo que a gente chama de caridade. Então, amor é sentimento, a atitude é amar, e quando a gente
pratica a atitude, nós fazemos a caridade, praticamos a caridade. Isso está intrinsecamente ligado. Então, caridade, meus irmãos e minhas irmãs, é o amor em ação. Não adianta só pensar, tem que fazer. Tem que praticar, para que a mudança interna ocorra. E o que é salvação? O que é que a gente pode dizer de salvação? Vamos lá, nós teremos que fazer um conceito utilizando dos nossos irmãos que têm base em outras religiões. Por exemplo, para os católicos e os protestantes, que acreditam na existência única da alma, Deus criou as almas, ótimo. Mas quando você morre, você ou vai para o céu, ou vai para o inferno, para os protestantes, ou vai para o céu, para o inferno, ou para o purgatório, para os católicos. Não é? Existe essa diferença na base dogmática dos dois ramos do cristianismo. Então, salvação é alcançar a graça de Deus, porque o estado de graça é Deus que dá. Deus escolhe uma aqui e diz assim: olha, você vai ser agraciado hoje de ir para o céu depois da morte. Olha, se Deus escolher, eu vou perguntar para Ele, por que é que Ele não me escolhe? Né? E cada um tem que perguntar também: Senhor, por que você não está me escolhendo? O que é isso? Viemos todos do mesmo ramo. Então, a graça da divindade, ela não acontece só porque Deus quer. Porque sendo o ser mais, não é o ser mais perfeito, é o princípio de todas as coisas. É a inteligência suprema. O mais perfeito que nós conhecemos é Jesus. Dizem os benfeitores. É o mais perfeito que encarnou no planeta Terra. Então Deus não faz escolhas. Nós é que não sabemos o que é Deus. O nosso entendimento é diferente. Nós criamos uma cultura de que cada um da gente tem um Deus. Quando nós estamos em alguma dificuldade, a gente diz logo: meu Deus, o Deus que é meu. E normalmente a gente ora para esse Deus que é nosso. E a gente faz algumas coisas que são interessantes. A gente vai ensinar a Deus o que Deus tem que fazer. Já perceberam? Que às vezes a gente vai fazer algumas orações e vai ensinando a Deus pontualmente o que é que ele tem. Senhor, ajuda aquela pessoa. Não está vendo não que ele está. Senhor, por que é que não acontece? Senhor, porque... Jesus nos ensina dizendo que não cai uma folha seca de uma árvore que não tem mais clorofila, que não tem mais nada que lembre uma estrutura viva sem o consentimento do Pai. E será que nós vamos ensinar a Deus o que Ele tem que fazer? A conversa que nós devemos ter é uma conversa realmente íntima, própria. Deus sabe do meu íntimo, mas eu não sei. A verdade é essa: eu não sei do meu íntimo. Eu me escondo muito dele. O meu interior é muito escuro. Toda vez que eu vou pensar a respeito de mim, eu sou incapaz de olhar-me no espelho durante um determinado período. Eu posso até olhar, mas se pentear o cabelo, eu olho para o cabelo, eu olho para a roupa, mas olhe no olho daquele que está no espelho. E veja se você consegue olhar internamente na janela da alma, na sua alma, para você mesmo. Porque parece que nós nos invadimos de nós mesmos e a nossa consciência íntima é desconhecida da gente, mas não é de Deus. Então, a salvação é o aperfeiçoamento espiritual.
a fim de não cair em estados de angústia e depressão após o transe da morte. Isso é a salvação. Nós adquirimos a consciência de nós mesmos, sem termos nenhum constrangimento daquilo que nós fizemos. Porque a condição de céu e inferno, que é o processo de dualidade, por exemplo, o céu é bem, o inferno é mal. O bem e o mal é uma constante que nós carregamos intimamente, que é necessário, sim, o discernimento, para eu saber discutir o que é bom e o que é mal, porque não tem como eu conhecer o que é bom sem saber o que é mal. Lembram-se do chato? Eu só sei o que é mal porque eu conheço, que está dentro de mim. Eu também sei o que é bom, o que é bem, porque está dentro de mim. Esse processo de dualidade, ele é imperativo para a gente ir descobrindo quem nós somos, para a alta conscientização de nós mesmos. A salvação é contínuo trabalho de renovação e aprimoramento, diz André Luiz no livro No Mundo Maior. Salvação é contínuo trabalho de renovação. Gente, nós vamos melhorando e cada vez que a gente melhora, tem que melhorar mais. Porque a lição do Mestre Jesus é: sede perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Então o processo de renovação é constante. Eu nunca vou estar, nunca, entre aspas, né? Vou estar tão bem que eu não possa melhorar. Sempre é melhor. E essa melhora vem com essa prática, com essa renovação. Salvação é a iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. É a alma, é a iluminação íntima, interna, a criação dessa consciência melhor que nós buscamos intimamente como a gente. É a claridade que está dentro de nós e que nós precisamos descobrir. Muitas vezes a gente vem à casa espírita buscar a resolução dos nossos problemas. Tem um fato que é interessante. Na psicanálise, por exemplo, tinha um jovem ali na rua, embaixo da iluminação de um poste, uma luz forte, um poste ali, e o jovem estava procurando alguma coisa, e procurava, passa um transeunte, olha para o jovem e diz: que você está procurando o quê? Eu disse: estou procurando a minha chave. Ah, posso ajudar você a procurar? Pode. E começaram a procurar os dois juntos. Aí levou bastante tempo, aí o outro perguntou: vem cá, você perdeu a sua chave aqui mesmo? Ele disse: não, eu perdi ali no escuro. Aí, por que você não vai procurar lá? Ele disse: eu não acho no claro, como é que eu vou achar no escuro? Muitas vezes a gente vem à casa espírita por conta da luminosidade, buscar a resolução dos nossos problemas que está lá, no lugar onde nós criamos, onde nós perdemos, entendem? Aqui eu posso até vir buscar a luz para levar as trevas que eu deixei para lá, mas a solução está dentro de mim. Então, é a iluminação de si mesmo. A salvação é a iluminação que eu tenho que buscar intimamente. Por isso que a lei da salvação é uma lei divina. É o supremo bem e manifesta-se na criação, em todo o universo. Alinhar-se à lei de Deus. E onde é que estão as leis de Deus? Em nossa consciência, não é? Alinhe-se à consciência. Passe a refletir sobre a consciência. Porque segundo as leis de Deus, nós só fazemos aquilo que é mal se a gente não consultar a consciência.
Se nós passarmos a fazer esse processo de reflexão, a gente consegue exatamente interpretar. Então, salvar-se é compreender a lei divina e alinhar-se a ela, tá certo? Por isso que Kardec nos orienta: amai-vos, fazer a caridade com todos e instruí-vos para fazer cada vez mais e melhor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é? Então, para a gente concluir, a caridade é uma vivência, gente. A salvação também é uma vivência. Caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. Como norma de comportamento, eu tenho que me comportar desse jeito. Lembram-se da época que a gente sentava na banca da sala de aula e não podia se mexer nem para lá nem para cá, porque a professora ou o professor chamava-nos a atenção e a gente tinha que ficar, e se ela dissesse em casa a papai ou a mamãe, o problema estava feito. Mas esse comportamento não é um comportamento que eu ou que alguém vai ficar ali fiscalizando. O comportamento é seu, é íntimo, é assim que você determina que seja feito. Fora da caridade não há salvação. Diz Valdo Vieira e Chico Xavier, que escreveram esse livro, O Espírito da Verdade, que foram várias entidades, vários nomes que disseram. É por essa razão que, interpretando o conceito de salvar, por livrar da ruína ou perseverar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita essa legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Estejamos todos em paz, com saúde e felizes.